apóstolo Cícero. É uma honra, amado. Igreja, estende a mão aqui para ele. Vamos abençoar esse homem de Deus. A gente tem um carinho tão especial por esse casal. Meu Deus. Sabe? É tremendo essas conexões. Essas conexões que o Pai tem feito nesse tempo. Né? Muitas vezes a gente está tão distante, mas eu creio que o Senhor tem preparado. Existe um dia, uma hora marcada para que a gente possa dar um abraço pessoalmente. Esse é o Pai. Né? Ele prepara esses momentos. E a glória dele. Em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos pelo teu filho, Pai. Meu Deus, que coração que o Senhor gerou aqui, Pai. Em nome de Jesus. Como é bom, Pai, estar presente de um filho que permitiu ser curado por ti. Porque o Senhor bateu e ele abriu. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ativa aquilo que o Senhor já concedeu para o seu filho. Os dons para que ele possa caminhar nesse ministério tão lindo que o Senhor confiou para ele. Em nome de Jesus. E também, Pai, eu já posso contemplar os anjos que já estão posicionados, guardando a casa dele, a família dele, tudo que leva o nome dele. Em nome de Jesus. E que a final dessa ministração, Pai, esse alimento que o Senhor colocou no coração dele, para que nós possamos receber essa tarde uma direção, uma palavra de destino, que ao final dessa ministração, verdadeiramente, o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, venha a ser glorificado. Apóstolo Cícero, é uma honra tê-lo conosco. Deixa o Senhor Espírito Santo te guiar essa tarde. Em nome de Jesus. Nós te amamos em Cristo, amor. Uma oportunidade. Aleluia. Meu amado profeta Emerson, pastora Samantha, meus queridos, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Louvo a Deus por cada momento que Ele nos dá, para que possamos fazer aquilo que está no centro da vontade e do querer dele. Louvamos a Deus por esse alinhamento, né? Esse alinhamento ao qual o Senhor tem reivindicado de nós, povo de Deus. E enquanto você estava ministrando aí, eu tive uma experiência em Israel, 2016. Talvez os irmãos vão até rir por causa disso. Estávamos sentados fazendo refeição. Vocês já vão entender por que eu entrei nesse assunto agora. E quando a gente não conhece as coisas, né, a gente passa por certos apuros. E comecei a servir algumas coisas que estavam ali à disposição. Achei um pãozinho bonitinho, passei uma pasta sobre aquele pão e fui comer, sem saber o que era aquela pasta. E por que eu estou falando disso? Irmãos, era pimenta, era uma espécie de pimenta que existe em Israel, eu não lembro o nome, claro. Mas pensa em algo que queima. E eu estou falando isso porque enquanto o profeta estava orando, essa mesma queimação está aqui. Está queimando aqui. E eu me recordei. Eu acredito que aquela experiência, Deus ele se manifesta por sinais, por símbolos, sinais. Eu acredito que ele permitiu aquilo acontecer, um aparente incidente, justamente para ele mostrar como é uma demonstração exemplificada do que é nós sentirmos o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que queima, mas não consome. Aleluia. Só consome se a sarça da vez desejar mostrar novamente os seus espinhos. Se a sarça da vez quiser que os seus espinhos apareçam, então ela será consumida. Não tem como ela prevalecer depois da cavode, da Shekinah de Deus, que está envolta sobre ela. Mas hoje eu vou estar falando aqui algo a qual o Senhor colocou em nosso coração há uns dias atrás. Foi algo que, durante o nosso Shabat profético, estivemos ministrando, porque essa palavra ainda está ecoando dentro de mim. Eu passei aqui numa madrugada acordado e sem conseguir dormir. Já era avançado das horas, acho que eram umas 3 horas da madrugada. Minha esposa disse, vem descansar.
E eu fui, mas quem disse que eu dormia? Porque essa palavra, ela ficava meio que vagando na minha mente. E Deus ministrava, e depois eu fui pesquisar, porque nós não somos obrigados a saber tudo, né? Nós aprendemos a cada dia. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, ele se manifesta até nos mínimos detalhes, para nos ensinar. E Deus bradou 3 coisas que depois eu tive que pesquisar. Ele falava ao meu coração sobre frequência, vibração e intensidade. Muito claro. Era algo muito audível no meu espírito. Não no meu ouvido, porque daí não é Espírito Santo. No meu espírito, que é onde o Espírito Santo se conecta em nós. Ele bradou isso. Vibração, ou melhor, frequência, vibração e intensidade. Eu fiquei pensando, o que é isso? Aí, como eu sabia que era a voz de Deus, eu disse, eu tenho que pesquisar. Se ele deu uma direção, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é estudar. E eu fui estudar. E eu entendi, queridos, a presença de Deus, tudo que envolve o céu, os anjos, eu e você, tudo tem essa base de frequência, vibração e intensidade. Profeta, e Deus, no mesmo instante, me transportou lá para Gênesis, quando ele recria todas as coisas, porque no versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, lá descreve um caos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, pairava, movia-se sobre a face das águas. Tudo isso é frequência. Até a presença das trevas também é uma frequência. Também é uma frequência. E eu fui pesquisar. Como eu disse, a gente não sabe tudo, a gente aprende a cada dia um pouquinho mais, somos acrescentados de Deus, por Deus. E eu fui pesquisar. E eu descobri que toda frequência, toda vibração e toda intensidade tem que partir de algo. E sabe o que eu descobri? O propulsor. Eu descobri que o propulsor do que projeta frequência, vibração e intensidade se chama propagador. O que é isso se não é ser um profeta? Propagador é aquele que projeta vibração, ou melhor, frequência, vibração e intensidade. E conforme a força disso, porque depois que o propagador projeta, eu já vou lá para a palavra, depois que o propagador projeta a frequência, a vibração e a intensidade, ele vai passar por algo chamado catalisador. O catalisador é aquele algo que vai dar velocidade e força para a frequência, a vibração e a intensidade. Ele vai dar velocidade e força, e quando ele dá velocidade e força, surge som. Surge o som. E aí há aquela palavra, haja luz, e houve luz. Aonde estava o catalisador? Movendo-se sobre a face das águas. Aleluia. Aleluia. O propagador, o Abba, estava lá, projetando a vibração, projetando
Aleluia. A frequência, a vibração e a intensidade. Entenda a intensidade como uma direção. Como todo som tem um alvo a chegar. A intensidade é a mesma coisa. A intensidade é uma direção. Para quê? Para tudo isso, para a frequência e para a vibração. E ela passa por um catalisador que vai dar propulsão, que vai dar velocidade e força. E o catalisador nada mais é do que o Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh é o sopro de Deus, o vento de Deus, o Espírito Santo. O Espírito de Deus também é frequência, vibração e intensidade. Só que tem um detalhe. A pessoa do Espírito Santo, ele tem tanto quanto a mesma importância que o propulsor. E não é mesmo, não é mais. E por que eu digo isso? Porque, profeta Emerson, quando muitas pessoas ouvem nós citarmos Pai, Filho, Espírito Santo, muitos acham que o Espírito Santo é inferior ao Pai e ao Filho. Porque a gente os coloca como a terceira citação. O Espírito Santo não é inferior. Ele está na mesma linha. Não é mais nem menos. É a mesma proporção. É a mesma proporção. No entanto, dentro da palavra de Deus, o que ele veio fazer na terra e em nós, porque somos pó da terra, ele fez da Trindade, ele foi o último a fazer. Mas isso não o torna inferior. Ele é semelhante. Ele é semelhante. Não há menos, não há mais. Então, a mesma proporção de poder e força do propagador, que é o que impulsiona a frequência, a vibração e a intensidade. O que é isso, apóstolo? O que é frequência, a vibração e a intensidade? O teu e o meu espírito. Porque antes de você ser um corpo, você é um espírito. Você, a sua identidade, com o seu nome, você é um espírito. E se você é um espírito, portanto, você é uma frequência, vibração e intensidade. E nós fomos gerados nas entranhas de Deus, onde havia muita intensidade, muita vibração. Aleluia. Havia muito de tudo. Havia muito de tudo. Os anjos também têm tudo isso que eu acabei de citar. Eles têm frequência, aliás, eles não têm, eles são frequência, vibração e intensidade. Só que tem um detalhe. Os anjos caídos também são frequência, vibração e intensidade. E nós vimos isso nesse versículo 2. Porque as trevas ali não é apenas e somente solidão no escuro. As trevas ali é uma presença. As trevas ali é uma presença. E se o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas, que importância teria? Se alguém tiver dúvida, eu posso repetir. Que importância teria do Espírito Santo ficar pairando sobre as águas? É porque no versículo 1, a palavra de Deus diz, Deus, Elohim é Deus em plural, só que não existe deuses, existe um Deus. Mas Elohim significa Deus em plural. Isso porque sugere
Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim fez céus e terra e pontinho final. Já no versículo 2 surge esse caos. Lógico que existe bilhões de anos de diferença entre um versículo e outro. E para chegarmos no terceiro versículo, que é onde a recriação de todas as coisas, não como antes, mas melhor do que antes. A terra foi refeita, não como antes, mas melhor do que antes. Porque agora, Deus, ele se projeta a construir novos céus e nova terra. Lembremos nós que Deus, a palavra Deus significa majestoso. Portanto, se ele é uma majestade, logo ele é um rei. E nós, como somos existentes das entranhas de Deus, logo eu e você, não é mérito, mas eu e você somos príncipes de Deus. E se somos príncipes, logo somos treinados para governar. Só que existe um porém. Como eu vou governar? Porque para um príncipe governar, o rei tem que morrer. Mas Deus não morre. Como os príncipes irão governar? Então, o rei, como é o pai da eternidade e chama a sabedoria de minha filha, ele recria um outro reino. Ele estabelece um outro reino para então colocar os príncipes e dizer: dominem sobre a terra, sujeitem a terra, multiplicai-vos na terra. Então ele delega autoridade e poder para que o homem, e claro, quando eu estou falando do homem, eu estou falando independente do gênero. Ele coloca no homem o poder de governo, de autoridade. Quando no milagre do sexto dia, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, imagem e semelhança de Deus não é a cor dos olhos, cor de cabelo, pigmento de pele, nada disso. Imagem e semelhança de Deus é receber, é ter, possuir os princípios que estão em Deus. Os princípios que existem em Deus foram gerados em nós. Isso é imagem e semelhança de Deus. A única coisa que Deus não deu para o homem foi o conhecimento do bem e do mal ao mesmo tempo. A única coisa que o homem não recebeu da parte de Deus foi exatamente esse discernimento do mal. Deus negou a um querubim a imagem e semelhança. Irmãos, ninguém pega Deus desprevenido. Nenhum ser, nem mesmo um querubim de alta patente. Porque esse querubim que eu estou me referindo não era como os querubins que são os guardiões do trono. Não é como eles. Esse querubim, a Bíblia o chama de o querubim ungido. Portanto, acima da ordem angelical, ele tinha a maior patente. Tinha a maior patente. Com muitas atribuições, mas não tinha todos os princípios que estão em Deus. Deus colocou numa criatura formada do pó da terra, mas que existia dentro de uma grande frequência, uma big vibração e uma extraordinária intensidade, que é a presença de Deus, que é as entranhas de Deus. Ao mesmo tempo que ele é o propagador, aquele que impulsiona. Ele nos impulsionou quando soprou em Adão. O que é um sopro?
que é um sopro? Aleluia. Frequência, vibração e intensidade. Então, Deus soprou naquele boneco de barro. Aleluia. E aquele boneco de barro agora passa a ter os princípios que estão em Deus. Observem algo. Nem todos os seres que estão no céu conseguiram ou conseguem ver a face do Abba. Não é por acaso que os serafins estão com as suas asas cobrindo a sua cabeça, o seu rosto. Os serafins, com duas asas, cobrem o seu rosto, porque isso mostra que nem todo mundo conseguiu ver a face do Abba. Afinal, vou explicar isso. E por que eu estou dizendo? Porque se algum ser de existência precisasse saber quem é Deus, bastava olhar para Adão no Éden. Porque Adão era um reflexo do que Deus é. O homem não era Deus. Entenda. Deus não é criado. Deus não é feito. O homem recebeu características, o homem recebeu princípios que estão em Deus. E esses princípios são honra, poder e glória. Domínio. Veja quando os anjos enaltecem a Deus. Nós temos falado isso nas nossas mentorias. Anjo não tem emoção e sentimento. Anjo não ama. Não fiquem decepcionados com isso. Anjo não ama. Não foi feito para isso. Anjo foi gerado, criado para fazer coisas segundo os decretos do Eterno. Mas anjo não ama. Anjo não tem emoção. Anjo não tem expressão de carinho. Isso pode chocar muito. Então, como explica a enaltação dos anjos a Deus? Vimos isso no livro de Isaías, capítulo 6, e Apocalipse. Os anjos enaltecendo, dizendo honra, glória, poder, santo, kavod, kavod, kavod. Por que eles dizem isso se não tem emoção? É porque os anjos, a grande maioria deles, tem muitos olhos espalhados pelo corpo. Esses olhos mostram a onisciência de Deus. E os anjos, eles expressam o que eles estão vendo. E o que eles estão vendo? Princípios de Deus. E os princípios são honra, glória, poder, santo, santo, santo. Eles estão contemplando, eles estão expressando frequência, vibração e intensidade, catalisada pela sua voz, que é o som. Porque todo som tem um alvo, e o alvo da projeção do que eles estão falando é daquilo que eles estão vendo. São os princípios que eles estão vendo na pessoa de Deus. Eles não estão vendo a face de Deus, mas estão vendo os princípios como se fossem raio solar. Já viu pela manhã, quando o sol surge, aqueles raios que vão perfurando as nuvens? Entenda isso como se fossem os princípios de Deus sendo vistos pelos anjos. E todos aqueles raios, focos, aqueles prismas, são como se fosse a representação dos princípios que estão em Deus. E os anjos vêm, contemplam e começam a falar do que estão vendo. Então eles dizem, santo, santo, santo. Poder, majestade, força, honra, glória. Eles não falam porque têm sentimento. Eles não têm sentimento, nem emoção.
Isso foi dado a nós. Foi dado a nós, a mim e a você. Foi dado a nós. Porque eu vou citar apenas dois por causa do tempo. De tantos os princípios que estão em Deus, eu vou citar apenas dois. Primeiro, honra. Honra. Você nasceu e existe tanto para honrar como para ser honrado. Tanto quanto para honrar como ser honrado. Entenda, honra não é bajulação. São coisas distintas e muito diferentes. Bajulação é quando você enaltece algo esperando algo em troca. Esperando algum benefício. Esperando ser visto, lembrado, reconhecido e etc. e tal. Aí se tornam bajulações. Mas honra não. A honra é diferente. A honra é o prazer de enaltecer aquilo que de fato tem honra. Lembra o texto que diz? Honre o que tem honra. Aleluia. Você foi feito com o princípio da honra. E o segundo se chama amor. Anjo não vive, não conhece. Somente os anjos ficam perplexos em ver que o unigênito de Deus desceu na terra, morreu crucificado por amor a mim e a você. Eles ficam perplexos. Eles ficam, como diz o gaúcho, apavorados. Ficam apavorados, porque eles nunca viram isso. Eles não conseguem entender o amor. Você acha que eles conseguem entender a morte de Jesus na cruz? Eles não sabem o que é amor. Para eles, é como se Jesus veio cumprir uma ordem. Só que Jesus não é servo. Não é no sentido criado. Não foi. Eu estou falando do Messias. Ele é desde a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. A pessoa, Jesus, foi gerado no ventre de Maria. Só que ele já existia antes da fundação do mundo. Cristo nunca foi feito. Ele é, ele era e sempre será. Mas foi necessário que ele se despisse da sua glória e viesse na terra em forma humana. Porque o primeiro protótipo humano falhou. Queridos, quando Deus sopra sobre Adão, veio sobre ele a kavod, a glória de Deus. O homem passou a resplandecer. O homem não precisava de roupas, porque o manto que cobria o seu corpo se chamava luz. Era como você colocar um espelho no sol, ele resplandecia. O que ele resplandecia? A imagem do Eterno. Ele era a expressão de luz, porque Deus é o Pai das luzes. Logo, então, somos filhos da luz. Isso está lá nas cartas do apóstolo João. Somos filhos da luz. Aleluia. Por quê? Porque o homem, quando foi gerado, e Deus soprou sobre ele, passou a resplandecer como uma lâmpada incandescente. Aleluia. E a kavod de Deus passou a habitar no homem. A glória de Deus. Só que o homem peca. Vem uma frequência, uma vibração e uma intensidade maligna. Saiba que no teu cérebro, nessa massa cinzenta que está aqui dentro, tem um órgão aqui dentro com mais ou menos 400 gramas de peso. Uma pessoa adulta. 400 gramas, se alguém estuda biologia,
afirma ou me corrige. Eu falei, eu estou sempre aprendendo. Eu posso citar alguma coisa nesse sentido que pode não estar exato. Então, se algum biólogo aí ou concorda ou me ensina. 400 gramas dessa massa cinzenta aqui dentro. Os biólogos, os cientistas dizem que existe muita frequência, vibração e intensidade nesta massa que está aqui dentro. Constantemente. Se houver uma máquina, talvez tenha, eu não sei o nome, mas se houver uma máquina de poder que possa visualizar essas frequências, vibrações e intensidade no nosso cérebro, alguns dizem que o nosso cérebro está constantemente emitindo como que se fosse faíscas, como se fosse corrente elétrica. Já viram uma furadeira quando se está furando uma parede e fazendo força? Você olha dentro daquela máquina, o motor está faiscando. Seria mais ou menos semelhante a isso. Só para você entender essa colocação. Então, essa massa aqui tem muita frequência, vibração e intensidade. E essa massa que dá comando a cada músculo do teu corpo, até quando você pisca os teus olhos, ainda que seja de maneira aparentemente involuntária, é o teu cérebro que dá esse comando para você falar, mover os músculos da sua boca, da sua língua, até os músculos mais minúsculos que existe dentro do seu ouvido. Tudo isso é comandado pelo cérebro. Cada célula do teu corpo é comandada pelo cérebro. Cada músculo, nervos, tendões, tudo no teu organismo. Os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo, a pressão arterial, o oxigênio no teu organismo. Tudo isso é comandado pelo cérebro. Veja uma coisa importante. Existe transplante de coração, existe transplante de rins, transfusão de sangue, transplante de pele, implante e transplante de ossos, mas não existe transplante de cérebro. Eu me lembro que, algumas décadas atrás, um ator muito famoso de Hollywood, famoso Superman, eu não lembro o nome do ator, ele sofreu um acidente e ficou totalmente tetraplégico. A ciência tentou fazer uma transferência do que eu estou falando e não deu certo. Não há como você implantar um cérebro em uma outra pessoa, em um outro corpo. Não há como. Porque no nosso corpo, o cérebro é o propagador. Lembra que eu falei no começo? O nosso cérebro é um propagador. Ele faz uma propulsão, ele impulsiona, ele direciona, ele influencia, ele envia. O quê? A frequência, a vibração e a intensidade. Seja pelo oxigênio, seja pelas suas células, pela corrente sanguínea, tudo. Tudo. E existe um catalisador, que é o teu coração. Existe um catalisador. O catalisador vai dar potência, velocidade para as ações enviadas pelo cérebro. Existe aqui um alinhamento do que eu estou falando. Existe um alinhamento. E o que eu estou falando aqui não é uma coisa que eu inventei para ti. Foi algo que o Senhor ministrou em mim alguns dias atrás e eu compartilhei essa mesma palavra no nosso Shabbat profético.
Porque quando Deus nos dá uma revelação, não posso guardar para mim. Não posso guardar. Nós temos que anunciar, propagar aquilo que o Senhor tem nos dado como revelação. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse, façamos o homem. Quando diz façamos, Deus fez o homem. De algo que já existia, nós existíamos nas entranhas de Deus. E Deus sopra sobre aquele boneco de barro e vem a Cavose e passa a habitar no homem. No entanto, lá no Éden, também havia uma frequência, uma vibração e uma intensidade que era maligna. Eu já vou chegar na situação que muitos aqui possam estar vivendo. E talvez não conseguem entender tamanhas enfermidades, certos cativeiros que você está vivendo. Entenda algo, existem fortalezas, cativeiros, correntes. Eu vou falar algo de experiência própria. Mês passado, ou algumas semanas, há muitas semanas atrás, eu e minha esposa estávamos num culto numa igreja local, aqui na cidade. De repente, na hora do mover, na hora do louvor, tinha gente profetizando, tinha gente rodopiando, tinha gente rolando no chão, gente arrepiando. E eu, orando aqui, de repente eu abro os meus olhos. E eu vi pessoas envolvidas em bolhas. Muitas pessoas. Semelhante a essas bolhas que as crianças brincam, bolhas de sabão. Só que as bolhas eram do mesmo tamanho de cada pessoa que estava ali. E eram muitas bolhas. Muitas pessoas. Não eram todos, mas muitas pessoas, inclusive os líderes daquela igreja, estavam envoltas nessa bolha. Eu cheguei a coçar, a esfregar os meus olhos e eu vi por 3 vezes as pessoas inseridas nessas bolhas. E, imediatamente, antes que eu perguntasse, o Senhor me fez entender que essas bolhas são cativeiros espirituais. Mas não é estranho? Profetizando, recebendo profecia, dançando, arrepiando. Queridos, eu sou do fogo, sou um profeta. Mas, muitas vezes as pessoas fluem numa frequência, eu diria, numa frequência, numa vibração e numa intensidade, como se ligasse o piloto automático. Ou se torna apenas uma rotina, quando pode muito mais do que aquilo, do que as experiências vividas até então. Só que eles não conseguem ultrapassar a experiências maiores, porque as bolhas estão impedindo. As bolhas estão impedindo que haja um desenvolvimento maior. Eu entendi, no mesmo instante, que essas bolhas são cativeiros espirituais. Muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas estavam inseridas nessa bolha. E se preocupou. São cativeiros. Cativeiros, eles se achegam em nossa vida por essas frequências, vibrações e intensidades, que são, em outras palavras, maldições. Só que são em proporções, em formas diferentes. Porque tem cativeiros que nós somos inseridos de fora para dentro. O que é isso? É a feitiçaria. É algo que fizeram contra alguém,
E a pessoa foi inserida dentro desse cativeiro porque não sabia como revidar ou se proteger. Outros estão inseridos em um cativeiro porque é um cativeiro que já vem de geração, chamada maldição hereditária. Outros são inseridos em cativeiros por práticas pessoais, que são iniquidades e pecados. Mas todos são cativeiros, e todos são bolhas, e todos são fortalezas, e todos são correntes. São correntes. As correntes é aquele algo que te dá permissão para você ir em algum lugar, mas não em longa distância. Você anda, mas anda em círculos. Porque existe uma corrente apegada aos teus tornozelos. Lembra Ezequiel 47? O nível de água aos tornozelos é um nível de água, porque durante a visão do profeta, no rio de Deus, era um período em que Israel estava cativo na Babilônia. E como eles estavam presos em terra estranha, eles tinham que produzir, e para produzir as suas mãos não podiam estar presas, e sim os seus tornozelos. Portanto, nível de água aos tornozelos é o nível onde aquilo que nos prende será despedaçado. A corrente pode ser o teu passado, uma frustração, uma decepção, uma falta de perdão, uma palavra liberada contra ti no ventre materno, tudo isso são correntes. Não deixam de ser bolhas, mas são correntes que te possibilita a ir até uma determinada distância, mas não deixa você entrar no rio. A corrente te convence que entrar no rio você pode morrer afogado. Só que se você fica na margem acorrentado, você não participa de nada do que o rio tem a te oferecer. E o que é o rio, se não frequência, vibração e intensidade? Lembra as baleias orcas? Elas emitem um som, elas estão a quilômetros e quilômetros de distância. Quando um filhote se perde, basta um único som, milhares de quilômetros de distância, por causa da frequência, vibração e intensidade, elas conseguem sonorizar, captar aonde está aquele filhote. Por causa de quê? Frequência, vibração e intensidade. É emitido tanto pelas ondas sonoras, pelo ar, quanto também pela água, tanto quanto pela água. Você pode receber essas frequências, tanto pelo ar, tanto quanto pela água. E não é interessante que lá na carta aos Efésios, a Bíblia fala sobre as potestades do ar, que são espíritos que dominam territórios. Potestade, logo, um espírito dominador de um território. Ainda que o território seja os átomos do ar. É onde essas frequências, ondas sonoras, elas flutuam, elas vagueiam. Muitas vezes, e quantas vezes aconteceu, de se estar fazendo programa de rádio, lives, de repente a frequência é cortada, a internet cai. Alguma coisa acontece. Porque uma frequência, uma vibração, uma intensidade maligna, uma potestade do ar interviu naquilo que poderia trazer libertação a alguém. Naquilo que poderia destruir um cativeiro de alguém. Só que a potestade do ar se infiltrou antes que alguém pudesse identificá-lo. Quantas tentativas de potestade do ar tentaram entrar nas frequências desta live, tentando impedir? Quantas e quantas pessoas tiveram distrações e disseram, eu vou ter que sair da live para atender tal coisa? Essas distrações, muitas das vezes, eu estou supondo, não estou, é claro, afirmando, mas muitas dessas distrações pode ter sido justamente para você não receber
que está sendo aqui anunciado. Porque a frequência, a vibração, a intensidade maligna, que é a potestade do ar, que toma conta dos átomos do ar, das moléculas, ele entra nessas frequências, desvirtua, cortam, fazem um corte nessa frequência. De maneira que a pessoa às vezes está aqui olhando e não está entendendo nada. Porque uma frequência, uma vibração e uma intensidade maligna está tentando intervir, colocando um bloqueio. Mas em nome de Jesus, eu estou repreendendo agora todo e qualquer bloqueio espiritual que cega entendimento. Será arrancado agora em nome de Jesus. Toda a potestade do ar, eu repreendo nesse instante pelo poder do nome de Jesus. Toda a frequência, vibração e intensidade maligna, que coloca dores, enfermidades, doenças, eu repreendo agora todas essas mazelas. De quem quer que seja sentindo qualquer desconforto, eu repreendo agora, em nome de Jesus, essa frequência maligna que está colocando a dor, a sensação ruim, o mal-estar, a doença, a enfermidade. Apóstolo, qual é a diferença de enfermidade para doença? Enfermidade é quando há uma anomalia em alguma parte do seu organismo, ainda que seja uma única célula. É uma anomalia que se forma no teu organismo. Doença só é causada por um vírus, uma bactéria que vem de fora para dentro do corpo. Essa é a diferença. A doença é provocada por algo que vem de fora para dentro do corpo. A enfermidade é uma anomalia em alguma parte do organismo. Essa é a diferença. Mas em qualquer das duas ocasiões, existe uma frequência, vibração e intensidade maligna que tenta colocar pesar, dor, sofrimento. E quem quer fazer isso na nossa vida? Quem tem o maior interesse? Aquele que não recebeu o que você recebeu. A imagem e a semelhança do Eterno. Nós recebemos os princípios que estão em Deus. E ele não recebeu. Por mais que ele tenha sido feito com características magníficas, ele não se contentou. Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus não deu para ele. Mas Deus colocou em nós feituras do pó da terra, mas que carregamos o seu nome. Aleluia. E agora, não é por mérito, eu já estou chegando na parte final. Não é por mérito, mas o unigênito de Deus, que não é anjo, está acima de qualquer anjo, Metatron, qualquer outro ser, você pode citar o nome aí, qualquer um deles. Jesus não é anjo, embora que, em muitas vezes, que a expressão anjo do Senhor é pronunciada, é uma teofania do Cristo aos homens. Toda vez que a Bíblia menciona o anjo do Senhor, não é um anjo qualquer, mas é uma indicação, uma manifestação teofânica do Cristo. Aleluia. No entanto, o Senhor Jesus está acima de qualquer ser, qualquer anjo. Porque ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então ele é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E porque ele sempre existiu, ele derramou do seu sangue. Aleluia. Jesus derramou do sangue dele no Gólgota. E olha o que aconteceu. Quando vem o soldado, perfura o corpo de Jesus com uma lança.
O que havia ainda de sangue daquele corpo jorra aos pés da cruz. E quando não havia mais sangue, flui água. E quando esse sangue toca na terra, existe um terremoto. Toda a terra, não somente Jerusalém, não somente em Israel, mas toda a terra fica completamente em trevas. Mas a Bíblia diz que quando está havendo aquele terremoto, quando Jesus, desde o momento que Jesus desfalece sua cabeça, reclina sua cabeça, desde o momento em que o sangue dele é espargido por total, até a ressurreição, no nosso tempo, no tempo Cronos, é 3 dias. Mas o tempo Kairos, no tempo de Deus, é como se fosse milésimos de segundos. Porque no instante em que o sangue de Jesus e a água verte do corpo e toca a terra se estremece e mortos ressuscitam. Mortos ressuscitam. Quem são esses mortos? A Bíblia diz que Jesus esteve no inferno, no Hades. Ele liberta os encarcerados que estavam lá. Ele liberta os encarcerados. Liberta os cativos que estavam aprisionados. Quando Satanás não sabe tudo. Somente depois que ele perdeu a glória de Deus, ele perde a revelação. Ele conhece a Bíblia muito mais que todos nós. Mas ele não tem mais a revelação da Bíblia. Ele conhece a letra. Conhece a letra da Bíblia e cada vírgula dela. Por isso, não despreze, não sou advogado dele. Não sou advogado dele, mas não menospreze a força e a inteligência que ele tem, a astúcia que ele tem. A astúcia é uma sabedoria inclinada à maldade, à perversidade, à malícia, ao engano, ao erro. A sabedoria de Satanás é inclinada à perversidade. Aleluia. Agora, Jesus derrama do seu sangue. O sangue desce ao subsolo da terra. E lá, quando tudo parecia perdido, aquele sangue toma uma forma corpórea, aleluia, e liberta os encarcerados, e literalmente pisa na cabeça do inimigo, e toma das garras dele as chaves da morte e do inferno. E Jesus ressuscita. No nosso tempo, no tempo do homem, é 3 dias. No tempo Kairos, é milésimos de segundos. Para que tudo isso aconteça. Mas foi necessário que o sangue do unigênito fosse espargido, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, esse sangue, representado também pelo Talit, nos cobre e nos torna, não é nosso mérito, mas é graça, nos torna primogênitos. O sangue do unigênito nos torna primogênitos, nos dá direito à salvação e nos torna não escravos, não servos. Eu sei que isso pode chocar muitos. Deus não te chamou para ser servo, minha servinha, meu servinho. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser filho. Servo não tem nome, servo não tem identidade, servo não tem destino. Servo só existe apenas para servir. Servo não tem decisão própria, não tem vontade própria. Agora, amigo é um outro padrão. Amigo, ouve o que o seu amigo tem a dizer. Amigo pode estar em geografia diferente, mas está sempre ligado. Só que tem mais. E o mais que isso é ser filho de Deus. Filho tem direito à herança. Escravo não. Filho tem direito à herança. Por tudo. Portanto, lembra aquele cântico? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vou deixar para quem sabe cantar. Mas ele conquistou para nós.
Nós não merecíamos e continuamos a não merecer, mas a graça dele conquistou para nós a nossa herança, a nossa salvação, a capacidade de sermos formados filhos de Deus, primogênitos, por causa do unigênito. Nós nos tornamos primogênitos. E agora, 50 dias depois da ressurreição, o Ash HaKodesh vem sobre a terra, não para passear, não para visitar. O Espírito Santo não te visita. Quem visita é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, missionário, reverendo, anjo. Anjo visita, não o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz visitação, ele faz morada. Ele não vem visitar. Ele não é que nem aquele compadre, aquela comadre que vem visitar. Aleluia. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Fazer habitação. E por que o Espírito Santo vem habitar? Porque ele vem implantar em nós o que Adão perdeu no Éden. Ele vem trazer de volta o que Adão perdeu no Éden. Só que agora ele atrai de volta de maneira graduativa. Ele vai colocando, acrescentando aos poucos, conforme ele vai lapidando, moldando, acrescentando o que está em falta e tirando o que está em excesso. Porque ele vai nos convencendo a cada dia das nossas iniquidades e pecados. E ele vai nos lapidando, vai nos dando um molde, e o molde perfeito é Jesus. Ele vai nos moldando, nos caracterizando. Ele nos dá um molde, nos dá uma maneira de ser. Ele nos dá uma identidade. Aleluia. E dando identidade, ele dá destino. E se dá identidade e destino, logo ele nos dá autoridade. Aleluia. E tudo isso é atribuído porque você se torna filho de Deus. A Kavod, a Shekinah, que é a mesma coisa, só que você não encontra a palavra Shekinah na Bíblia. A gente sabe que está lá. A Shekinah ou Shekinah é a mesma coisa que a Kavod, é a glória de Deus, é a glória visível de Deus. Moisés, quando ele vê a sarça em chamas, o que chama a atenção dele, irmãos, sarça é um arbusto que existe nos desertos, é muito comum. Aqui no Nordeste tem um arbusto semelhante, que não me recordo o nome agora, mas também não vem o caso. É um arbusto cheio de espinho, não tem beleza, não tem fruto, é todo feio, cheio de espinho, não tem beleza, não serve para nada. Mas Deus colocou a Kavod dele, a Shekinah dele nesse arbusto. E ponto final. Deus revestiu aquele arbusto com a sua Kavod, com a sua Shekinah, com a sua glória. O que chama a atenção de Moisés é que a sarça no deserto é natural ver ela em combustão, é natural ver ela pegar fogo, porque não tem umidade no ar. Logo a sarça incendeia e logo não existe mais. No entanto, essa sarça em especial está em combustão, está queimando, mas ela não se consome. Ela não está sendo consumida pelo fogo. E outra coisa que chama atenção é que aquele fogo tem uma cor azul. Não estou fazendo propaganda do Grêmio. Nada disso. Aquele fogo azul é a Shekinah de Deus, é a Kavod, é a glória de Deus. A mesma chama que aparece entre os querubins na tampa da Arca da Aliança. A mesma chama que aparece entre os querubins e fala de face a face com Moisés, e uma vez por ano, no Yom Kippur, com Arão, o sumo sacerdote. Essa Kavod, o Espírito Santo traz aqui para dentro de mim e para dentro de você. A pessoa do Espírito Santo traz essa luz. Antes, Adão
resplandecia de fora, era visível o esplendor. Agora, a luz resplandece em nós de dentro para fora. A luz, a Shekinah, a Kavod, é colocado dentro, essa chama. Lembra que eu falei da minha boca queimando? Lembra porque eu falei do meu incidente com a pimenta? É por causa da Kavod. O que eu senti durante que o profeta estava orando era a presença da Kavod. E que ainda está queimando. E digo de passagem, não está somente aqui, está na palma da minha mão, está aqui na região do meu estômago. Eu vejo essa queimação, e não é um fogo que consome. Repito, o fogo só vai consumir se a sarça quiser trazer de volta à amostra os seus espinhos. Você lembra da madeira de acácia? Eu tive a graça de conhecer a madeira de acácia. Madeira de acácia também é uma árvore cheia de espinho, não tem beleza. Ela é toda retorcida desde a sua raiz. Desde a raiz. Desde a raiz. Toda torta e cheia de nó. Se você olha uma sarça, você despreza. Mas Deus escolheu a sarça, ou melhor, Deus escolheu a madeira de acácia para fazer os móveis do tabernáculo. Madeira de acácia retorcida desde a raiz, cheia de nó e cheia de espinho. Os historiadores falam que a coroa de espinho colocada na cabeça de Jesus foi arrancado de galhos finos da madeira de acácia, da árvore de acácia, para colocar na cabeça de Jesus. Porque eram espinhos pontiagudos e que feriam ao tão somente tocar. Imagine aquilo encravado na cabeça de alguém. Então, a madeira de acácia não tem beleza. No entanto, a pergunta é, por que Deus não usou uma madeira de rei para fazer os mobiliários do tabernáculo? Por que Deus não usou cedro do Líbano? Ou outras madeiras extraordinárias, eu não sei citar nem o nome. Simplesmente porque, embora a madeira de acácia ela não tem beleza, cheia de espinho, cheia de nó, toda retorcida. Retorcida significa que ela sofre desde o seu nascimento. Ela vem sofrendo desde que nasce. Retorcida desde a raiz significa que ela sofre desde o seu nascimento. Nós são defeitos. Nós são defeitos. Nós também são impedimentos. Sabe aquela expressão? Vamos ali comer uma pizza aí? Não posso, estou apertado. É um nó. É um nó. As impossibilidades são um nó. Aquilo que trava, aquilo que impede, é um nó. E os espinhos, iniquidade e pecado. Mas Deus escolheu essa madeira. Por quê? Porque Deus é onisciente. Nunca houve qualquer relato na Bíblia que alguma mobília do tabernáculo de Moisés precisasse ser substituída. Por quê? Porque a madeira de acácia, ela nunca se corrompe com o tempo. Pode passar anos, gerações, enfrentar sol ou chuva, ela não empena, ela não entorta, ela não enverga, ela sempre será a mesma. Ou seja, ela é incorruptível. E é por isso que Deus escolheu você, madeira de acácia. Cheio de espinho, cheio de nó, toda retorcida. Olhando para mim e para você, não tem beleza nenhuma, mas Deus escolheu você e eu para nos aplainar. É claro que os espinhos não serão mais vistos. É claro que os nós não serão mais apreciados. Até porque, depois de sermos aplainados, seremos revestidos por dentro e por fora. E digo de passagem, que o revestimento de ouro da Arca da Aliança
tinha mais peso de ouro por dentro do que por fora. Significa que a excelência de Deus, em proporção maior, sempre está aqui dentro. Sempre está aqui. E essa proporção hoje é o Espírito Santo. Ele vem trazer a kavod, a glória de Deus, a Shekinah de Deus para dentro de mim e para dentro de você. E o que é a Shekinah de Deus? Se não é a frequência, a vibração e a intensidade. Tomada em uma proporção de velocidade. Porque a kavod, ela também emite som, ela fala. Aleluia. A glória de Deus fala. A glória de Deus se expressa. A glória de Deus se expande. Aleluia. E eu creio que a glória de Deus está se expandindo nessa live. Eu creio que a kavod de Deus está se expandindo aí na tua casa, onde você está. E se alguma frequência, vibração, intensidade maligna tentando intervir na tua vida, colocando dor, enfermidade, doença, enjaulamentos espirituais, cativeiros espirituais, fortalezas espirituais, bolhas espirituais. A frequência, a vibração e a intensidade dos anjos do Senhor já estão aonde você está, simplesmente aguardando uma voz de comando, para que você seja livre, curado e liberto pelo nome de Jesus. Há anjos específicos aguardando apenas, eu vou deixar que o profeta Emerson faça essa oração. Leberi Calabachai. Para que os anjos ativem o milagre que você precisa na sua vida. E o que é um milagre, se não a intervenção do propulsor? Agora, o propulsor aqui. Agora, aquele que faz, aquele que é o propagador, aqui será o profeta. O profeta propaga, ele propaga, ele lança, ele propaga a frequência, a vibração e a intensidade. O anjo, aliás, o Espírito Santo, ele é o catalisador. E o anjo que está aí na tua casa vai tocar em você para liberar, manifestar na sua vida a cura, a libertação, a entrega daquele algo que vai libertar você dos seus cativeiros, das suas bolhas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Profeta Emerson Martins, perdoe-me se eu me excedi no horário. E não sei se atingi os objetivos daquilo que se esperava, mas eu não podia deixar de compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Já faz alguns dias já que essa palavra vem vibrando dentro de mim. Eu não podia deixar guardado aqui. Aí. Amém. Amém. Tremendo, apóstolo. Testificou muito e não terminou ainda, né? Sempre falo, sobre a direção do Espírito Santo tem um selo, né? Sempre tem um selo. Né? Nós vamos orar por todos, vamos dar oportunidade, mas nós precisamos caminhar nessa direção, guiados pelo Espírito Santo. Apóstolo, quando o senhor estava ministrando lá no início, né, me veio uma palavra de sabedoria, né, que é um dom concedido pelo Espírito Santo, que dá direção acerca daquilo que o senhor quer fazer. Né? Eu falo que a manifestação, a sabedoria, é uma partícula da sabedoria de Deus. E tudo tem um propósito. Deixa eu perguntar para o senhor, está queimando ainda aí? Está queimando? Está queimando? O fogo está queimando? Minha boca, literalmente a palma das minhas mãos e aqui o meu estômago. Isso. Tudo, igreja, tem um propósito. Essa unção está aí, esse fogo está aí, tem um propósito. E ele vai cumprir o propósito agora. Ele vai cumprir o propósito agora. Porque naquele exato momento, quando o Senhor falou, eu vou falar, amém, amém, Senhor, glória ao teu nome. Quando o Senhor falou cativeiro, né, me veio uma palavra de sabedoria, oração. E aí eu vi a mesma visão que o Senhor te concedeu, porque um só Espírito testifica. Eu vi bolhas rompendo. Bolhas rompendo. Bolhas rompendo. Correntes limitantes.
correntes limitantes. E a partir dessa oração, com essa unção que está aí, esse fogo, né? Muitos vai adentrar no rio, porque a corrente limitava, e muitos vão passar por fé. Eu creio nisso, Senhor. Que Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma antes de revelar os seus servos, os seus profetas. Existe esse propósito hoje à tarde, para que você possa mergulhar em águas profundas, no rio de Deus, rio de Deus, para acessar a frequência, vibração e intensidade. Olha que lindo isso. Olha como o Senhor dá um selo, ele traz tudo a direção de tudo que foi ministrado até agora. Ele coloca como uma grande peça, como eu vejo um quadro de lousa, aquele da escola, isso é exatamente aquilo que ele colocou, pediu para que eu, como obediente, aluno obediente do Senhor Espírito Santo, né, que testifica, anotei. E ele está falando assim, para que possa a minha igreja acessar o rio de Deus, frequência, vibração, intensidade. E aí, haja luz, haja luz. Olha, haja luz, haja luz. Então, apóstolo, o senhor não pode sair daqui sem executar esse comando. Não diz respeito, na verdade, a gente... quando eu orei, o senhor falou que começou a queimar, o senhor está falando que eu fui só apenas o isqueiro, porque o que acendeu é aí, e vai ser através daí que vai haver aquilo que ele te deu essa direção, para esse tempo, vou falar tudo, né, para esse tempo, porque muitos, verdadeiramente, né, e eu quero receber também, Pai, muitos estão envoltos dessa bolha. Existe águas profundas, mas precisa, tremendo isso, precisa haver um romper dessas correntes limitantes. Não tem a ver com o apóstolo, mas daquilo que o Senhor concedeu para essa tarde. Então, apóstolo, está queimando aí? Está queimando aí? Ainda está. Feche os olhos, apóstolo, sob a direção do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, aumenta pela tua graça e misericórdia. Vai queimar mais. E eu quero encorajar, eu quero ser o primeiro, você também, adoradora, todos nós, vamos fechar os olhos, apóstolo, e ele vai aumentar a frequência, a vibração, a intensidade em ti. E eu quero, já começou já, e o Senhor vai orar, o Senhor vai liberar palavras sobre essa direção, e esse fogo que está aí, ele vai cumprir o propósito dessa tarde, para a honra e glória dele. Se você abrir o coração, gera o coração, filhos, você não é escravo do medo, você é filho. Hoje vai haver um romper. Creia nisso. Marcos 9, 23. Tudo é possível. Está contigo. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aumenta a frequência, a vibração e a intensidade do teu filho. Se for nele e através dele. Está contigo agora, apóstolo. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor Queridos, ouçam-me. Bolhas são cativeiros. E o princípio para um cativeiro ser quebrado é a liberação de perdão. Você está preso em algum cativeiro, alguma espécie de bolha. Pode ser uma decepção, pode ter sido um acidente, a perda de um ente querido. Eu não sei que tipo de bolha você está inserido. Pode ser feitiçaria, uma maldição hereditária que vem acompanhando gerações anteriores. Uau! Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui algo como se fosse um punhal. Só que esse punhal ele tem o poder, uau, de tocar no DNA. Esse punhal tem o poder de tocar no DNA e fazer uma separação. O que é isso? São as tuas gerações anteriores, as suas gerações antigas, que estavam sob maldições na genética delas.
São pessoas que vinham carregando maldições na sua genética. E hoje, esse punhal, o Senhor está usando essa ferramenta para fazer divisão, uma separação, no seu DNA. Você não haverá mais esta ligação entre vocês e os seus antepassados. Aquilo que foi dito e predito, quem sabe ainda no ventre da tua mãe, quem sabe o teu nascimento não foi exatamente bem esperado. Quem sabe o teu nascimento foi recebido com rogos, com palavras de maldição, de rejeição. Mas em nome de Jesus, o Senhor, eu declaro que haja uma ruptura. Eu não sei quem é, se é homem ou se é mulher. Mas o Senhor está fazendo uma ruptura, está tocando o DNA, na genética, e fazendo um corte, separando você dos seus antepassados, do histórico dos seus antepassados. E depois desse dia, você vai testemunhar o seu antes e o seu durante. Não sei quantas pessoas são e nem quem são. Mas o Senhor está tocando no DNA, na genética, e anulando um cativeiro que vem na genética. Eu declaro esse corte agora, em nome de Jesus. Todos os laços que prende. Agora eu faço separação de almas, que também é um cativeiro. Pessoas que tiveram envolvimentos íntimos de maneira errada. E perguntavam e questionavam por que nada dá certo. Porque havia uma ligação de almas. Não convivendo em corpos, mas houve uma ligação em alma. E é preciso fazer um corte. Está sendo feito agora esse corte. Todo ligamento, ou toda ligação, todo laço que você tinha de envolvimentos errados, envolvimentos precipitados, envolvimentos em pecado, quando você se tornou um com quem não devia. Após, mas isso foi lá no passado, mas ainda traz consequências. Então haverá um corte. É claro, se a pessoa quiser, se a pessoa aceitar e se a pessoa crer. Porque o fundamento é a fé para todas as coisas. Se você crê, há anjos que estão projetados para fazer um corte. Tanto quanto no DNA de alguém, na genética de alguém, tanto quanto na separação de almas. Está sendo feito o corte de correntes, e agora essa corrente aqui é demoníaca. Essa corrente aqui é frequência presencial de demônios. É frequência, vibração, intensidade demoníaca que veio para se instalar na tua casa, para se instalar em áreas específicas da tua vida, tal qual como saúde e finanças. E essa frequência não havia sido descoberta ainda até então. Mas existe uma frequência, enquanto ela não é reconhecida, ela fica pairando. Ela fica se expandindo. Ela fica encontrando pouso. Fica encontrando um lugar para repousar. É semelhante aos insetos que voam. Eles ficam procurando um lugar para repousar. Mas em nome do Senhor Jesus,
pela autoridade do nome de Jesus, anjos de guerra, anjos ministradores, vão de encontro a essas pessoas que estão acorrentadas, que estão nesses cativeiros que trazem dor, trazem sofrimento, amargura, doença, enfermidade, desconfortos, sensações ruins, dores espalhadas pelo corpo. Eu vejo, eu sinto como se alguém estivesse com dores em todo o corpo, como se você tivesse amarrado, seu corpo tivesse amarrado por muito tempo. E depois que as amarras são soltas, você sente muitas dores no teu corpo. Essa é a sensação que eu estou descrevendo que alguém aqui está sentindo. Lei cara lá abaixo. Uma dor na sua cabeça, uma dor que faz círculo na sua cabeça, como se fosse uma cinta ao redor da tua cabeça. Tem uma outra dor que é como um peso, como se uma pedra, algo pesado fosse colocado sobre a tua cabeça. Não é exatamente uma dor, é uma sensação de peso. Tem alguém que está aqui que sente dor atrás dos seus olhos. Uma dor posicionada atrás dos seus olhos. Eu estou repreendendo essa vibração, essa frequência, essa intensidade maligna agora. Anjos do Senhor, arranque esses demônios agora. Arranque essas enfermidades. Arranque esses espíritos perturbadores e levem para o abismo agora, em nome de Jesus. Todo o cativeiro, todas as correntes malignas, destrutivas, eu declaro cortadas agora, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda feitiçaria, obra de umbanda, quimbanda, candomblé, trabalho de magia negra, obra de São Cipriano, de voodoo, de espiritismo, saravá, benzedura, simpatia, praga rogada e maldições hereditárias. Toda palavra lançada contra ele ou contra ela, contra o matrimônio, contra o casamento, contra o relacionamento, eu repreendo agora todas as mazelas, todas as palavras liberadas serão cortadas agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que há muito tempo têm buscado um milagre, têm buscado uma cura, e têm se feito a seguinte pergunta: Senhor, por que eu não tenho sido curado? A resposta é: ou lhe faltou fé, e esse ou aqui é da minha parte. Esse ou aqui é da minha parte. Ou lhe faltou fé, agora vem aquilo que o Senhor está dizendo. Muitos não recebem milagres porque não conseguem perdoar a quem lhes feriu. A falta de perdão é um bloqueio de milagres acontecer. A falta de perdão é um bloqueio que impede você de receber milagres. Certamente a pessoa que lhe feriu, magoou, constrangeu, decepcionou, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, noiva, namorado, não sei. Mas para que você esteja apto ou apta a receber o que não tem conseguido, você precisa liberar perdão. Porque a falta de perdão, além de te manter num cativeiro, impede você de receber as frequências, as vibrações e a intensidade que vem do céu. Existe uma redoma, existe uma bolha. Uau! Existe uma bolha que impede você. O anjo vem com a resposta, ele vê a bolha e não pode perfurar. Tem anjos, alguns anjos específicos, como serafins, querubins, tronos e arcanjos. Esses seres têm muitos atributos, mas a maioria dos anjos tem uma função só. Então, o anjo que traz uma resposta para você do céu não pode, ao mesmo tempo, perfurar uma bolha, porque só tem uma função. A bolha, para ser rompida, não depende de anjo, não nesse sentido. Depende de você. De liberar o perdão, seja a quem for,
para que você seja livre de todo o cativeiro, em nome de Jesus. Se alguém que está aqui nessa live quiser falar sobre isso, para que seja livre, estamos aqui com a permissão do profeta Emerson. Estamos aqui para liberar você desse cativeiro. Seja quem for. E precisa liberar perdão. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas ela me magoou. Perdoe. Jesus não te perdoou? A primeira expressão de Jesus, foram 7 na cruz. A primeira expressão de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus não estava numa situação confortável para dizer. Certamente você está numa condição muito desconfortável, mas não se compara ao que Jesus estava sentindo naquele momento. E mesmo assim, ele liberou o perdão. Então, libere você também. Libere perdão. Porque a liberação de perdão também é, aleluia, uma frequência, uma vibração e uma intensidade sonora que parte de dentro para fora. Quem quer falar sobre isso? Eu vejo mãos erguidas aqui. Adriana, Luciana, Manuela. Amém, Pode falar. apóstolo. Amém, apóstolo. Amém. Glória a Jesus. A gente precisa, para testificar, né, ter a palavra e até para encorajar, né? Porque não diz a respeito aquilo que o Senhor está passando, mas daquilo que o Espírito Santo está te direcionando, né? E realmente testificou essa palavra perdão. E nós temos o texto, o Sermão do Monte, né? Mateus 6, 14 e 15. Porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens a sua ofensa, também vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Então, nós precisamos entender, né? E isso passa por aquilo que o Senhor trouxe hoje de direção. Achei tremendo, né? Esse alimento que desceu do alto, que traz de uma forma tão pela prática, né? Frequência, vibração, intensidade. Haja luz. Tremendo, tremendo essa revelação. Tremendo. E o Senhor tinha testificado que aquilo que Ele tem feito em ti, né? Tem dado essa direção, que era isso que nós íamos receber essa tarde. Em nome de Jesus. Amém?